E aí, pessoal, hoje a gente resolve a questão de número 100 do caderno amarelo de Ciências da Natureza do Enem 2018. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos são equipados com motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a mesma dúvida: álcool ou gasolina. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex consumindo 40 litros de gasolina e, no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto na ida quanto na volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de quê? Então a gente vai ter que achar o volume de etanol consumido no percurso de volta. O que eu desenhei aqui é o percurso de ida, né? Que eu disse que tem um comprimento D, e o percurso de volta, que tem o mesmo comprimento D. O percurso de ida e volta são idênticos. Essa flechinha é para representar a ida e essa aqui é para representar a volta. É dito que foi gastado um volume na ida igual a 40 litros de gasolina, né? De gasolina. É dito que foi consumida uma determinada energia na ida que eu vou chamar de ΔE. Eu dou o nome que eu quiser, podia chamar de ΔE, mas vamos chamar de ΔE. Na volta, é consumido um volume de etanol que a gente quer descobrir qual é, e também gasta exatamente a mesma energia. Essas são as informações a respeito do percurso. Só que agora a gente também tem informações a respeito tanto do etanol como da gasolina. E ali naquela tabelinha, a gente tem algumas grandezas medidas em algumas unidades de medida engraçadas, né? Por exemplo, a gente tem a densidade medida em grama vezes mililitro na menos 1. E o que significa esse na menos 1? Significa isso aqui, ó, grama dividido por mililitro. Grama por mililitro. É isso que significa aquele menos 1. Da mesma forma que o quilocaloria vezes grama na menos 1 significa quilocaloria por grama. Tá, então, dado que a gente sabe o significado dessas unidades de medida, o que aconteceria se a gente multiplicasse elas? Se a gente multiplicar algo que é em grama por mililitro por algo que é quilocaloria por grama, a gente pode cortar a grama com grama e termina em quilocaloria por mililitro. Então a gente tem uma grandeza que é energia por volume. Se a gente pegar isso daqui, ó, multiplicando as informações da tabela, a gente termina com isso aqui. Se a gente pegar isso aqui e multiplicar por um volume, aí a gente cortaria o mililitro com o mililitro dessa unidade aqui e terminaria só com energia. Então o que a gente tem que fazer é multiplicar as grandezas da tabela para saber a quantidade de energia por volume de cada um dos combustíveis e depois multiplicar pelo volume para saber a quantidade total de energia gasta. Como a quantidade total de energia gasta na ida e na volta são idênticas, a gente vai poder fazer uma igualdade aí. Então vamos fazer isso. Rapidinho aqui para o etanol. Por etanol, a gente tem uma densidade de 0,8 grama por mililitro e a gente tem que multiplicar isso por 6 quilocaloria por grama. Aqui na tabela o 6 está negativo, tanto o 6 como o 10 da gasolina estão negativos. Esse sinal de menos só significa que aquele calor foi gasto, foi consumido. É só isso, a gente não precisa botar esse menos na nossa conta. A gente vai cortar grama com grama e termina com 0,8 vezes 6 quilocaloria por mililitro, que é a quantidade de energia por volume, por unidade de volume do etanol. Para a gasolina, a quantidade de energia por volume é 0,7 vezes 10 quilocaloria por mililitro. Fez a mesma coisa tanto para o etanol quanto para a gasolina. Agora, qual é o volume que a gente conhece? É o volume consumido de gasolina. Então, se a gente multiplicar isso aqui por aquele volume, a gente fica 0,7 vezes 10 vezes 40, mas aí tem que prestar atenção numa coisa. Isso daqui é quilocaloria por mililitro. E aquele volume está em litro. Tá, então vamos deixar a unidade de medida aqui só porque elas não estão no mesmo sistema ainda. Tá, isso daqui é o quê? Eu disse para vocês que se a gente fizer essa multiplicação, a gente termina com uma energia. Então o que é isso aqui? É ΔE. ΔE ida. Isso aqui é ΔE volta. Isso daqui é ΔE ida. Tá. Quanto vale ΔE volta? ΔE volta vai valer isso aqui
vezes o volume de etanol gasto na volta. Então eu já vou escrever direto aqui. Como ΔE ida é igual a ΔE volta, então eu posso fazer a seguinte igualdade. Posso pegar isso aqui, dizer que isso é igual a 0,8 vezes 6 quilocaloria por mililitro, vezes o volume de etanol. Agora eu vou prestar atenção numa coisa. Ó. Eu posso cortar esse mililitro desse lado com aquele mililitro lá. Posso cortar o quilocaloria aqui com o quilocaloria lá. E no final vou ficar com 0,7 vezes 10 vezes 40 litro. É o mesmo que 0,8 vezes 6 vezes o volume de etanol. Tá, então eu terminei em algo medido em litro, ainda bem, né? Porque eu estou procurando um volume, então ainda bem que eu terminei só com 1 litro aqui. Vou apagar isso só para fazer as contas, né? Agora que eu sei que está tudo certo, as unidades de medida estão todas corretas, posso deixar assim. Como eu quero descobrir o volume de etanol, então eu vou isolar aquilo. Para isolar aquilo, eu pego isso que está multiplicando e passo para cá dividindo. Divido por 0,8 e divido por 6. Tá, apaguei lá porque aquilo veio para esse lado aqui. Para fazer essa conta, eu percebo que eu posso cortar esse 0, de cima com o 0, de baixo. Então eu termino com 7 vezes 10 vezes 40, dividido por 8 vezes 6. Se eu cortar o 8 com 40, eu fico com 5 lá em cima. Porque 5 vezes 8 é 40. Então, eu termino com 7 vezes 10 vezes 5. 7 vezes 5 é 35. Então, eu fico com 35 vezes 10 dividido por 6. Olha só, 36 dividido por 6 dá 6. Então, se isso daqui fosse 36, eu teria 6 vezes 10, que dá 60. Se isso daqui fosse 36, o volume de etanol seria 60. Ó, o volume de etanol seria 60. Então, como aqui não é 36, é 35, isso é aproximadamente 60 litros. Aproximadamente 60 litros. É um pouquinho menor, porque esse número é um pouquinho menor que 36. Qual que é a alternativa que fica mais próxima, então, de 60, mas é um pouquinho menor que 60 nas alternativas aqui? É a alternativa D, que diz que o volume é de 58. Então, a alternativa correta, depois de fazer essa aproximação, é a alternativa D. Então, eu espero que tenha ficado claro. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube. E até a próxima.